Olá, amadinho, amadinha, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para dizer para você por que é que não devemos fumar, por que é que não devemos beber, por que é que não devemos usar drogas no nosso corpinho, por que é que devemos cuidar e zelar do nosso templo e desmistificar um pouquinho, porque eu não sei vocês, mas eu antes vivia sobre a crença de que tudo é pecado, ou seja, eu não posso beber porque é pecado, eu não posso fumar porque é pecado, eu não posso usar droga porque é pecado, e não porque faz mal para mim. Jesus lá atrás disse: tudo pode, mas nem tudo convém, ou seja, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Por quê? Porque enquanto a gente fica naquela questão do pecado, eu estou pecando contra Deus, e existem pessoas que diz não acreditar em Deus. Então, se eu não acredito em Deus, eu não estou pecando contra Deus, então não tem problema nenhum eu fumar, eu me drogar, eu desgastar o meu corpo, não é verdade? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, que, na verdade, não é que nós estamos pecando contra Deus. Não é pecado. O pecado não existe. Existe, sim, um campo eletromagnético no planeta, regido por leis, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos. E esse campo eletromagnético que você está mandando, está entrando em frequência com mais do que você vai receber. E aí nós entramos na lei da ação e reação, a lei do retorno. E por que é que nós devemos, não podemos, não é que não podemos, por que não devemos beber, por que não devemos fumar? Porque, na verdade, meus amores, nós somos responsáveis aqui pelo nosso templo. Esse corpinho aqui, ele é um veículo, é como se fosse o nosso carro. Né? Então eu tenho meu carro que me leva para os lugares e é a mesma coisa. Esse corpo aqui, ele é o templo da morada do seu espírito. Então ele é o lugar onde você vai hospedar-se por um período, né? E nós somos responsáveis por esse motor, por esse carro, por esse transporte, por esse templo. E devemos zelar e cuidar dele. E qualquer dano causado a esse templo é responsabilidade nossa. Sim. Então, o que acontece? Quando nós causamos danos para o nosso corpo? Porque quando bebemos em demasiado, nos embriagamos, quando fumamos muito, deterioramos o nosso órgão, prejudicamos e tudo mais, nós não estamos causando danos somente para o nosso corpo físico. Nós estamos causando danos e, na maioria das vezes, muitas das vezes, quase que irreversíveis para os nossos outros corpos. Porque temos 7 corpos aqui, né, nas dimensões próximas da terceira dimensão, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo duplo etérico, o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental inferior, mental superior, nosso corpo búdico, né? Então temos vários níveis de corpos que precisamos e somos responsáveis também por zelar. Só que, infelizmente, toda essa informação nos foi tirada. Eu, por exemplo, não sei você, mas eu não aprendi isso na escola. Não me foi ensinado, pelo contrário. Tudo que fugia do que eu posso tocar, do que eu posso ver, do que eu posso sentir, não existe. Quer dizer, até existe, mas é do diabo, é do mal. Então, as outras dimensões, que são daios diferentes, que a gente não consegue ver ainda, a gente não tem acesso ainda, não existe. Porque não existe, a gente não cuida, não é verdade? Mas, amados, nós somos responsáveis, sim, por zelar de todos esses outros corpos. E quando a gente começa deliberadamente
a deteriorar o nosso corpo, nós vamos causando no nosso corpo, no nosso duplo etérico, no nosso corpo etérico. Como que eu posso descrever para vocês o nosso corpo etérico? É como se ele fosse um escudo protetor. Então imagina um escudo protetor em toda a sua volta, onde ficam alojados nossos vórtices de energia, por onde entra toda a nossa energia, nossa troca de energia através desse corpo. E o que é que acontece com ele quando fazemos esse tipo de transgressão para nós mesmos? Nós causamos nele buracos, fazemos buracos nesse escudo protetor. E aí abrimos portais, né, nesses buracos, para a entrada de energia invasora. Tudo aquilo que a gente não está vendo, que é pior ainda, porque quando a gente vê, a gente se protege. Né? Então, tá vindo uma fumaça negra, eu tampo meus olhos, eu uso uma máscara, eu estou vendo. Mas neste caso, são energias de outra dimensão, que nós não temos acesso ainda. A gente não vê. E aí, à medida em que você causa isso para você, você abre um buraco no seu campo etérico e você acaba fazendo o quê? Ficando desprotegido, permitindo a invasão de larvas astrais, permitindo a invasão de vírus, permitindo a invasão de espíritos obsessores que precisam daquela energia que você está liberando com álcool, que você está liberando com a droga, que você está liberando com o seu negativismo, pensamento negativo, com a sua maldade. Eles precisam de tudo isso para quê? Para se abastecer. Eles acabam o quê? Invadindo o seu campo através desses buracos que você causa em você mesmo. E isso, amados, é bastante desafiador, porque você baixa a sua imunidade e aí você passa a ter depressão, porque você não está sozinho, você está com uma energia negativa ali alojada, acoplada em você, te sugando o tempo todo. Você atrai, né, os espíritos obsessores, você fica com depressão, com dor de cabeça, sem vitalidade para nada, sem vontade nem de levantar da cama, só tem vontade de... Só vive acompanhado de pensamentos negativos. E tudo isso por quê? Porque você está abrindo espaço dentro do seu campo, do seu escudo de proteção, usando esse tipo quer dizer, tendo esse tipo de vício. E quando eu falo vício, eu não estou só me referindo aos vícios físicos, né? Que é fumar, beber, usar droga. Não, temos também os nossos vícios emocionais, que são tão maléficos quanto. Então, pensar negativo, ser maldade o tempo todo, ficar todo o tempo reclamando, xingando, sabe? É uma vibração horrorosa que também causa mal e vai deteriorando todo o seu campo áurico, todo o seu campo etérico, causando fissuras nele, onde se desprotege também, abrindo espaço para que você seja invadido. Então, por isso que é importante a gente fazer o quê? Orar e vigiar o tempo todo. Manter o nosso campo protegido. Como que é um campo protegido? É quando você toma conta do seu pensamento, do seu sentimento, das suas ações, das suas atitudes. Você zela por tudo que entra dentro do seu templo, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, né? Com o que você leva para dentro de você. Então, tudo isso entra dentro da proteção que a gente precisa ter. Mas não que isso seja pecado. Eu não estou pecando contra nada e contra ninguém. Eu simplesmente estou prejudicando a mim e ao meu processo evolutivo. Só isso. E quais são as reações a essa ação? Muitas, né? Porque eu vou ter uma estadia no plano Terra bastante difícil, por conta desse monte de situação que eu me coloco. E também, meus amados, uma situação muito importante, aliás, acho que é uma das mais importantes que eu quero colocar aqui para vocês, é que à medida em que eu faço o desmembramento não, né, que eu faço o desencarne, ou seja, que eu saio do plano Terra, eu não vou dizer morte, porque a morte não existe, aquela morte triste, de abandono, de perda, ela não existe, não é o fim, é só uma passagem. Então, quando a gente faz a passagem desse plano
para o plano, para outra dimensão, para o plano astral, acreditem ou não vocês, eu fiquei perplexa quando eu descobri, quando eu soube desse fato, que quando a gente faz a passagem para o plano, nós somos lá, se causamos danos ao nosso templo, também considerados como suicidas. Não é só aquele cara que pá, dá um tiro na cabeça ou toma remédio demasiado ou faz qualquer coisa contra si que é considerado um suicida. Nós também somos, à medida em que não nos respeitamos, que não damos atenção ao nosso corpo, que nos causamos doenças, que usamos esses vícios sabendo que estamos sendo prejudicados por ele, nós somos sim considerados suicidas. E o que acontece? Não é que porque você se suicidou, você atentou contra Deus e você vai para o inferno. Não é isso também. Eu quero estar aqui, o motivo de eu ter aberto esse espaço é para justamente desmistificar tudo isso, tá? Não é que você está pecando contra Deus, você está fazendo um mal para você. E à medida que você faz um mal para você, você está fazendo também contra Deus, porque você é Deus, Deus é você, entende? Então você que está causando esse mal a você, e quando você desmembra, quando você desencarna, você cai na real e você se dá conta de todo aquele processo, todo aquele campo negativo que está ao seu redor, porque uma pessoa que, mesmo sabendo que está sendo prejudicada, continua fumando, ela não tem uma vibração boa. Uma pessoa que está ali, sabendo que está se deteriorando, e assim ela continua fumando, usando droga, mesmo que num estado de vibração inconsciente, né? Mesmo que tudo isso, é vício, eu não consigo largar. Não, nós conseguimos largar. Tudo aquilo que a gente se determina a fazer, a gente acaba fazendo. O que a gente precisa fazer é se reconhecer como tal. Então, por exemplo, não, eu não sou um drogado, não, eu não sou um alcoólatra, não, eu não, eu só fumo de vez em quando, eu não sou um viciado em cigarros. Eu não sou invejoso, eu não sou mentiroso, eu não sou nada disso, mas é o outro que é, eu não, imagina. Enquanto você não se reconhecer como um ser que tem essa mazela, que realmente está ali vivenciando aquilo e falar, não, eu decido a partir de hoje, não quero mais fazer isso para minha vida, não quero mais. Aí sim, você aceita que você tem aquela deficiência, e aí você consegue começar a trazer para a luz para não mais fazer, para não mais mentir, para não mais invejar, para não mais fazer maldade, para não mais usar entorpecentes, para não mais se transgredir, né? Para não mais pensar negativo, tudo. E aí, à medida em que você vai trabalhando isso, você vai melhorando o quê? O seu campo áurico, você vai restaurando, você vai trabalhando ele, vai melhorando a sua vibração, e aí você faz uma passagem como? Num padrão vibracional mais alto. E aí, quando você chega lá do outro lado, pode ser que você não seja arrastado automaticamente para as esferas e submundos, por conta da sua vibração. Então, se eu saio daqui do plano Terra, vibrando muito baixo, com uma vibração muito negativa, seja lá o motivo pelo qual eu negligenciei a mim mesmo, tá? Seja com uso de cigarro, seja com uso de droga, seja com uso de álcool, seja com pensamentos extremamente negativos e destrutivos, seja com relações tóxicas, absurdas, que eu me permiti viver, aceitei viver, e causei em mim cânceres, tumores, doenças extremamente negativas. Por tudo isso, eu sou responsável na hora que eu faço o desmembramento, eu sou enviado automaticamente para os lugares das quais eu estou vibrando. Então, se eu estou vibrando, saio daqui negativo, eu vou para lá automaticamente negativo, porque aqui no plano Terra a gente ainda consegue disfarçar, lá não. Você saiu daqui negativo,
você vai direto para o negativo. Tem até um filme que eu acho bem interessante que chama Nosso Lar. Eu assisti ele na Amazon, eu não sei se ele ainda está na Amazon, mas ele fala muito bem sobre isso. A história, ele conta a história do médico que no plano Terra ele era super arrogante, grosseiro, ancorava energias super negativas, embora se achava do bem, né, do amor e de tudo isso, ele acabou se causando um dano, um problema digestivo que levou ele à morte. E quando ele fez a passagem, ele foi levado automaticamente, de acordo com a vibração que ele estava, para os submundos. E lá ele ficou durante um bom tempo, até ele se conscientizar de tudo, até ele entender e poder ser levado de lá para as esferas de luz. Entende? Então, é muito sobre isso. Então, olha a nossa responsabilidade. Olha como é importante, meus amados, a gente saber como estamos conduzindo a nossa trajetória aqui na Terra. Então, é muito importante o fato de você se agredir com vícios e com tudo isso, os reflexos são imensos. E não é só, beleza, peguei um tumor, peguei isso, vou para o hospital. Não é só isso. Isso daqui é só um pontinho. A questão toda é depois. Você vai deteriorar o seu campo etérico, você vai causar danos horrorosos para você, você atrai energias negativas o tempo todo por conta dos buracos que você causa no seu escudo. Quando você faz a passagem, você é sim considerado um suicida do outro lado e você vai direto para os submundos, para o umbral, para o inferno, como queiram chamar. Então, é tudo sobre a nossa responsabilidade e não é culpa, tá? Se você hoje está aí fumando, se você está aí hoje bebendo, se você está envolto a qualquer uma dessas situações que eu citei aqui, meus amados, tem como resolver. Você só precisa se acolher com amor, com carinho, procurar ajuda para que você passe a ter uma vida melhor, para que você restaure o seu campo áurico, para que você pare de atrair situações negativas, coisas negativas para a sua vida, e para que quando chegar o momento de você fazer a sua passagem, você faça ela de uma maneira mais tranquila, que você possa ser conduzido para os planos de luz, de uma maneira sem culpa, sem remorso, de você mesmo, entendeu? Então é sobre isso que eu queria falar hoje com vocês, porque quando eu soube disso, sim, foi muito importante para mim. Infelizmente o vídeo ficou muito longo, é porque realmente, meus amados, essas situações que a gente fala de espiritualidade são muito complexas, assim, não dá para ficar fazendo aqueles videozinhos delivery de 8 minutinhos, né? Porque são situações com muita intensidade, de muita complexidade. Então eu sei que quem vai ficar aqui assistindo esse vídeo até o fim são pessoas que realmente estão preocupadas com si mesmo, que querem mudar, que querem fazer diferente. Nós estamos aqui. Existe muita tecnologia hoje, muito terapeuta que pode te auxiliar a fazer essa transição, essa mudança para o bem-estar, para o amor, para a liberdade, meus amores. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui embaixo no link o meu contato, tá? Para me procurar no Instagram, para a gente poder fazer limpeza nesse campo, fazer restauração no seu escudo protetor, cuidar do seu campo emocional, te preencher com outras energias que não sejam energias destrutivas, te preencher com o amor divino para que você venha não ter mais a necessidade de ficar se entorpecendo com esse monte de coisa para suprir uma necessidade que muitas vezes nem você sabe que você tem. Tá bom, meus amores? É isso, eu espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, se você não compreendeu, manda aqui perguntas, dúvidas que eu estou aqui para responder, para ajudar vocês. Se você não concorda, também tá tudo bem, não tem problema, cada um com seu grau de consciência, tá bom? Mas eu tô aqui fazendo a minha parte. Mudou minha vida e eu quero também ajudar você a mudar a sua. Um grande beijo, eu amo você.